Olá, hoje vamos fazer uma análise bem aprofundada de um clássico do pensamento espírita, No Invisível, do Leon Denis. E vamos focar na primeira parte, que saiu lá em 1911, né? Isso. E a proposta do Denis era bem ousada para a época, né? Ele queria tratar esses fenômenos todos, tipo comunicação com espíritos, mediunidade, de uma forma metódica, quase científica. É isso aí. E a gente tem aqui uns trechos do livro, sabe? A introdução, o prefácio original e também um resumo focado nas leis e fundamentos do que ele mesmo chamou de espiritismo experimental. Bastante material para a gente conversar. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender essa estrutura que o Denis montou. Como ele tentou, assim, transformar o estudo do invisível em algo mais palpável, mais próximo de uma ciência. Vamos ver desde a ideia de espírito até as dicas para formar grupos de estudo. Bora lá? Vamos nessa. Bom, logo de cara, o Denis já chega afirmando uma coisa que, para ele, em 1911 parecia fato consumado, Qual? que a comunicação entre o nosso mundo, o visível, e o mundo dos espíritos já era uma realidade, assim, há décadas. Ele não viu o espiritismo só como uma prova de que a vida continua, sabe? Não, e além. E além, era tipo algo que revelava um destino mais justo para todo mundo. Uma visão bem otimista, né? Sim, uma filosofia de vida completa. E aí entra a grande sacada de No Invisível que você mencionou. Tirar a mediunidade só do campo místico, né? Isso, e colocar sobre uma lente de estudo metódico, com leis, princípios, quase um laboratório do invisível mesmo. Exatamente. Mas ó, é super importante pegar um alerta que o Denis faz logo no comecinho. Ele não estava falando de sair caçando fantasma ou só de fenômeno físico, sabe? O que ele chamava de experimentação terra a terra. Ah, ele criticava isso. Muito. Ele viu um problema sério em tentar, assim, forçar o espiritismo a caber na caixinha da ciência oficial daquele tempo, que ele achava profundamente materialista, fechada para qualquer coisa de alma, de invisível. Faz sentido, os métodos talvez não se aplicassem, né? Para ele, não mesmo. Os métodos científicos da época eram curtos demais, sabe? Não alcançavam essa dimensão espiritual. Ele dizia que a ciência do invisível sempre estaria além dos métodos puramente humanos. É uma preocupação válida, né? Quer dizer, se você parte do princípio que só o que é material existe, como que vai investigar o que, por definição, não é material? Fica complicado. Precisamente. E é por isso que ele batia tanto na tecla de que, olha, precisava unir a investigação, sim, claro, mas com elevação moral, com elevação de pensamento. Ah, então não era só método. De jeito nenhum. O sucesso na comunicação com esferas mais altas, digamos assim, no mundo espiritual, não viria só do conhecimento técnico. Para Denis, dependia muito da dignidade, da paciência, da moralidade de quem estava ali envolvido. O pesquisador, o médium. Era uma ciência com ética embutida, vamos dizer. Entendi. E aí entra uma das leis que ele mais repete, né? A famosa lei das afinidades. Similia similibus. Semelhante atrai semelhante. Essa mesma. Ou seja, se a pessoa busca coisa baixa, frívola, vai atrair espíritos nesse nível. Se busca elevação, conhecimento sério, moralidade, atrai companhias espirituais melhores. Parece que isso é a chave de tudo no sistema dele, né? É a regra de ouro para entender essa interação com o invisível, segundo Denis. E explica direitinho os perigos de se meter nessas experiências sem o preparo moral adequado. Ele alertava muito sobre isso. Atrair espíritos levianos, brincalhões, ou até mal intencionados mesmo. E quais seriam as consequências disso, na prática? Ele detalha. Sim, sim. Podia ir desde fraude, sabe, conscientes ou não, até o que ele chamava de mistificações, que são enganos deliberados armados pelos espíritos. Nossa. E tinha a fascinação, que é quando a pessoa fica, tipo, encantada e acredita cegamente num espírito enganador. E isso podia evoluir até para obsessões graves, que seria uma influência persistente muito prejudicial. Pesado. Muito. E ele dizia que aquela busca desesperada por fenômenos, sabe, por qualquer resultado visível para ontem, podia levar a pessoa a aceitar qualquer coisa como verdade sem crítica. Interessante essa escala de riscos. Ele chega a fazer uma distinção, então, entre tipos diferentes de prática espírita, uma mais segura, outra menos? Sim, ele traça dois caminhos, basicamente. Um que ele considera o elevado,
né? Focado na comunhão com espíritos superiores, buscando inspiração, conhecimento das leis do universo, consolo moral, esse tipo de coisa. E o outro? E o outro mais mundano, mais focado em fenômenos assim mais chocantes, talvez, ou vulgares, como ele dizia, e no contato com espíritos de menor elevação. Ele até admitia que esse segundo tipo podia ter lá sua utilidade, sabe? Às vezes dava umas provas de identidade que balançavam os céticos. Mas o foco principal devia ser o outro caminho, o elevado. Sem dúvida nenhuma. Ele adverte muito sobre os perigos desse espiritismo mais terra-terra e insiste, a aspiração tem que ser sempre pela prática elevada, aquela que realmente transforma a pessoa moralmente, que ajuda no progresso espiritual. Os fenômenos seriam, no máximo, um degrau inicial, um meio, não o fim. Ok, acho que entendi bem essa visão geral dele, a abordagem. Vamos agora mergulhar um pouco nos fundamentos que ele apresenta. Como que ele define o elemento central disso tudo? O espírito. Boa. Ele não fala do espírito como uma ideia abstrata, solta no ar. Para Denis, é a alma imortal, claro, mas ela não está pelada, digamos assim. Como assim? Ela estaria sempre revestida por um envoltório, que ele chama de perispírito. Esse envoltório seria fluídico, sutilíssimo, teria a forma do corpo físico, mas normalmente invisível para nós, sem peso. Ah, o famoso perispírito. Exato. E seria inseparável da alma, acompanhando a gente vida após vida. E qual a importância desse perispírito no modelo dele? Parece chave. É crucial. Não é só um corpo fantasma. Para o Denis, o perispírito é o mecanismo que explica quase tudo. Seria o transmissor das sensações e da memória entre a alma e o corpo físico. Seria tipo o HD onde ficam gravadas as experiências, os aprendizados de vidas passadas, mostrando a evolução da alma. Entendi. E mais, seria o molde energético que organiza o corpo físico quando a gente reencarna. E também um foco de forças, psíquica magnética. Uau! Um verdadeiro canivete suíço espiritual, então. Quase isso. Risos leves e a natureza extremamente sutil desse perispírito, ele imaginava algo mais rarefeito que o éter, que era uma ideia da física da época, e explicaria como os espíritos poderiam, por exemplo, atravessar paredes ou viajar quase instantaneamente. É o perispírito que manteria nossa individualidade, nossa forma, depois da morte. Ele é a ponte, sabe, entre a alma e a matéria, em vários níveis. E é com base nessa ideia do perispírito e de uma alma agindo meio que independente do corpo, que ele tenta explicar um monte de fenômenos diferentes, certo? Exatamente. Ele agrupa sob essa explicação coisas bem diversas, olha só. Manda aí. O desprendimento da alma, que aconteceria normalmente no sono ou, claro, na morte. A telepatia, que ele via como a comunicação direta entre almas por vibrações do pensamento. Aparições, tanto de gente viva, que ele chamava de exteriorização ou bilocação, quanto os de pessoas no exato momento da morte. E aí os fenômenos físicos, tipo objetos levitando, escrita aparecendo do nada em papel, escrita direta, objetos sendo transportados através de paredes. Coisas bem impressionantes. E a incorporação, quando um espírito usaria o corpo de um médium em transe para se comunicar. E, claro, as famosas materializações. Que seriam? A condensação do perispírito ou de fluidos do médium, o tal ectoplasma, a ponto de se tornar visível, palpável, podendo até ser fotografado ou deixar moldes em gesso parafina. É uma lista e tanto de fenômenos que ele tenta encaixar nessa teoria. E ele não fica só na teoria, né? Ele cita muitos casos da época para dar suporte a isso, não é? Sim, ele usa bastante os exemplos que circulavam nos meios espiritualistas e de pesquisa psíquica. Ele menciona o caso famoso da Kate King, que teria sido materializada pela médium Florence Cook e fotografada pelo físico William Crookes. Um nome de peso, né? Crookes era um cientista renomado. Exatamente, ele usava esses nomes para dar credibilidade científica. Cita também o Aksakov e a Elizabeth da Esperança com as supostas materializações de Yolanda e Lélia.
Fala daqueles moldes de mãos, pés, rostos que teriam sido obtidos em sessões com Zauner e outros. E quanto aos médiums de efeitos mais mentais, digamos? Incorporação, essas coisas? Aí ele menciona casos como o da senhora Piper. Essa médium foi estudada exaustivamente por pesquisadores ligados à Society for Psychical Research, gente como Richard Hodgson, William James, o filósofo e psicólogo famoso, James Hyslop. Eles ficaram muito impressionados com as informações que ela dava em transe, que pareciam vir de pessoas falecidas. E também a senhora Thompson, estudada por outro nome importante da pesquisa psíquica, o Frederick Myers. Para os fenômenos físicos, além do Crookes, ele cita bastante a Eusapia Palladino. Ah, essa era polêmica, né? Muito polêmica. Uma médium italiana que foi investigada por uma galera de peso, Charles Richet, que depois ganhou o Nobel de Medicina, os Curie, o Lombroso, famoso criminologista, e também menciona a senhorita Tonsik, estudada pelo Okrovich. Uau, ele realmente mobiliza uma lista VIP de cientistas e pesquisadores da época. É interessante como ele usa esses nomes, muitos deles, como ele fazia questão de frisar, eram céticos que teriam se convencido, tipo Crookes, Wallace, o co-descobridor da seleção natural, Lodge, Myers. Exato, ele usa isso para argumentar. Olha, o espiritismo tá sim ganhando bases na observação, na experiência, não é só crença. Mesmo que a ciência oficial torcesse o nariz, né? E ele criticava essa ciência oficial? Ah, bastante. Ele e outros que ele cita como o Richet e William Barrett não poupavam críticas à postura que eles viam como preconceituosa, dogmática, de parte da comunidade científica. Eles faziam até um paralelo com a rejeição que o mesmerismo e o hipnotismo sofreram no início e que depois foram, pelo menos em parte, aceitos. Dennis via ali um padrão, sabe? Uma resistência ao novo, um apego excessivo às teorias materialistas que estavam em voga. Mas você mencionou que Dennis via a ciência oficial como materialista. Existia algum diálogo ou alguns cientistas que tentavam genuinamente investigar esses fenômenos de forma aberta, mesmo com as limitações que ele apontava? Existia sim, e são justamente esses nomes que o Dennis cita para se apoiar. Crookes, Wallace, Richard, Lodge, Myers, Hyslop, Flammarion, o astrônomo. Eram figuras respeitadas nos seus campos que se dedicaram a investigar esses fenômenos, muitas vezes com bastante rigor até. Mesmo sendo contestados. Sim, os métodos e as conclusões deles eram frequentemente contestados pela corrente científica principal, claro. Mas eles representavam essa tentativa de ponte, sabe? De usar ferramentas científicas para explorar o invisível. Mesmo que isso os colocasse numa posição meio desconfortável com os colegas mais ortodoxos. Dennis se apoiava neles para dizer: vejam, não é só crendice popular, tem gente séria investigando e encontrando evidências. Entendido. Agora vamos falar do intermediário fundamental nessa história toda, o médium. Como que o Dennis define o médium e explica o que seria a mediunidade? A definição dele é bem direta, na verdade. O médium é o agente indispensável. É a ponte entre o nosso mundo, o visível, e o invisível. Alguém que tem faculdades especiais que permitem essa conexão. Simples assim. Ok. E a explicação teórica de como isso funcionaria? Ah, essa parte é fascinante. É baseada na ideia de vibrações. Para o Dennis, tudo no universo vibra. Luz, som, matéria. E o pensamento também. Nossos sentidos normais, ele dizia, só pegam uma fatiazinha desse espectro vibratório todo. E os médiums? Os médiums seriam pessoas com uma sensibilidade diferente, capazes de perceber outras faixas de vibração ou de sintonizar outros planos de existência. Quase como um rádio que pega frequências diferentes das que a gente ouve normalmente. Exatamente, é uma ótima analogia. A comunicação entre um espírito e um médium exigiria uma harmonização vibratória. Imagina assim, o espírito que está num estado mais sutil precisa baixar um pouco a sua frequência vibratória, enquanto o médium, especialmente quando entra em transe, precisa elevar a sua, se desligando um pouco do corpo físico.
Onde essas vibrações se encontram, ali a comunicação fica possível. É um conceito bem interessante, né? Embora abstrato, claro. Muito interessante. E ele classifica os tipos de mediunidade. Tem diferentes formas. Sim, principalmente em duas grandes categorias, assim, para simplificar. Quais seriam? Primeiro, a mediunidade de efeitos físicos. Essa está ligada à capacidade do médium de liberar uma força psíquica ou fluidos, o tal ectoplasma, que os espíritos usariam para mover objetos, fazer barulhos, materializar formas, essas coisas mais visíveis. E essa era comum. Seria a mais comum, segundo Dennis. E não exigiria necessariamente um grande desenvolvimento intelectual ou moral do médium. Por isso mesmo, seria o tipo preferido por espíritos inferiores ou brincalhões para chamar atenção, para fazer show. Entendi. E a segunda categoria? A segunda é a mediunidade de efeitos intelectuais. Aqui entram coisas como inspiração, a escrita automática, psicografia, a vidência, clarividência, a audição de espíritos clara e audiência e a incorporação inteligente, onde o espírito fala através do médium. E essa exigia mais. Sim, essa já exigiria mais do médium: cultura, capacidade intelectual e, principalmente, moralidade. Isso para que a mensagem do espírito fosse transmitida com mais fidelidade, com mais elevação. Aqui, a ação do espírito seria mais direta sobre a mente, sobre o intelecto do médium. E o transe, que você mencionou antes? Qual o papel dele nisso tudo? O transe, ou o sonambulismo mediúnico, como ele chamava às vezes, é central, especialmente para esses efeitos intelectuais. Nesse estado, ocorreria um desprendimento maior do perispírito em relação ao corpo físico, os sentidos do corpo ficariam meio que em segundo plano, sabe? E os sentidos psíquicos? Exato. Os sentidos psíquicos, ligados ao perispírito, se aguçariam. Isso permitiria ver e ouvir à distância, clarividência e clareaudiência, e no caso da incorporação, o espírito usaria diretamente os órgãos do médium, a voz, para se comunicar. E essa capacidade mediúnica, essa sensibilidade, a pessoa nasce com ela ou desenvolve ao longo da vida? O Dennis acreditava que era uma faculdade inerente ao ser humano, como a inteligência, um talento para música, para arte. Estaria presente de forma latente, meio adormecida em quase todo mundo. Mas precisaria desenvolver. Sim. Como qualquer potencialidade, precisaria ser educada, desenvolvida com paciência, com método. Ele fazia uma ressalva para aqueles médiums que já nasciam com faculdades muito fortes, muito evidentes. Isso ele atribuía a um desenvolvimento que a pessoa já trazia de vidas passadas. Isso nos leva direto para a questão da prática, né? Se a mediunidade precisa ser desenvolvida, como Dennis sugere que isso seja feito? Quais os cuidados, as condições ideais? Parece um caminho meio delicado. Totalmente. O Dennis deixa muito claro que educar e desenvolver um médium não é algo rápido nem fácil. É um processo lento, gradual, exige paciência, estudo, discernimento e, acima de tudo, um esforço contínuo de melhora moral. Não tem atalho. E tem fases mais perigosas nesse desenvolvimento? Sim, ele alerta para uma fase inicial que é especialmente crítica. É muito comum, segundo ele, que o médium iniciante atraia primeiro espíritos mais próximos vibratoriamente, sabe? E muitas vezes esses espíritos são inferiores, levianos, zombeteiros. Por que isso? Porque os fluidos desses espíritos se combinariam mais facilmente com os do médium que ainda não está afinado, digamos assim, que ainda não tem o controle, a elevação necessária. E aí entram de novo aqueles riscos que você já mencionou antes. Exatamente. As mistificações, os enganos, a fascinação, que é ficar iludido por um espírito, e até a obsessão, a influência prejudicial. O risco é grande nessa fase inicial. Por isso, Dennis recomenda muita cautela. Que tipo de cautela? Estudo sério da teoria espírita para saber identificar os problemas, reserva, sabe? Não sair contando tudo para todo mundo, se expondo desnecessariamente. Esforço melhora a moral, sempre.
E, fundamentalmente, buscar a proteção de um guia espiritual confiável. Essa ideia do guia espiritual é bem presente no livro, né? Como funcionaria essa proteção na prática? Denis fala muito dos guias ou espíritos protetores, que seriam frequentemente espíritos mais evoluídos, às vezes parentes ou amigos que já partiram e que teriam essa missão de auxiliar o médium. Mas, atrair essa ajuda não seria automático. Ah, não. Não. Exigiria do médium e do grupo também, se for o caso, um esforço sincero de elevação moral, de ter propósitos sérios, de buscar o bem. A sintonia vibratória, de novo, seria a chave para essa conexão protetora. E ele também valoriza o esforço desses espíritos superiores para conseguir se comunicar, né? Não deve ser fácil para eles também. Sim, ele ressalta isso, que para um espírito elevado se comunicar aqui no nosso plano, que é mais denso, ele precisa descer vibratoriamente. Precisa enfrentar as dificuldades da comunicação através de um intermediário humano que nunca é perfeito. Seria um ato de abnegação mesmo, motivado pelo desejo de ajudar, de instruir. Com base nisso tudo, quais seriam então as regras de ouro para uma sessão espírita séria, segura, produtiva, segundo Denis? Ele detalha bastante essas condições ideais. A gente pode agrupar assim, olha. Vamos lá. O grupo, primeiro, essencial que fosse pequeno. Ele sugere 10 a 12 pessoas no máximo. Unido por sentimentos de simpatia, com intenções sérias, assiduidade, regularidade nas reuniões, de preferência no mesmo local, no mesmo horário. Tudo isso ajudaria a criar uma atmosfera fluídica propícia. Harmonia é a palavra, então. Total. O ambiente, calma, silêncio, recolhimento. A harmonia de pensamentos era crucial. Ele pedia para evitar discussões, ceticismo agressivo, sabe? Ou qualquer tipo de frivolidade. Nada de piadinha fora de hora. E a atitude das pessoas? Fundamental. A atitude coletiva, seriedade, respeito, desejo sincero de aprender, de progredir moralmente. Era importante evitar tanto a credulidade cega, acreditar em tudo, quanto a crítica que só quer destruir, que não constrói nada. Ele recomendava uma prece no início para harmonizar o grupo, elevar as vibrações. E as condições físicas do ambiente? Luz, som... Condições físicas. Muitas vezes a penumbra ou até a escuridão eram consideradas úteis, especialmente para fenômenos físicos, porque a luz forte poderia atrapalhar a manipulação dos fluidos, segundo a teoria. Música suave também poderia ajudar na harmonização do ambiente. Parece um conjunto bem rigoroso de condições, né? Precisa de disciplina. E dentro do grupo tinha alguém com papel especial? Sim. O diretor do grupo tinha um papel fundamental. Seria o responsável por manter a ordem, conduzir os trabalhos, fazer as evocações se fosse o caso, analisar criticamente as comunicações, tentar identificar a natureza dos espíritos que se comunicavam e, principalmente, proteger o médium. Proteger como? Contra influências ruins ou mesmo contra esgotamento físico e psíquico. Idealmente, esse diretor também teria assistência de um guia espiritual para ajudar nessa tarefa. Entendido. E mesmo com todos esses cuidados, ele admite que nem sempre as coisas funcionam como o esperado. Pode dar errado. Comuns exigem persistência. A dificuldade em conseguir falar com um ente querido específico, por exemplo, dependeria da sintonia, das condições daquele momento, que nem sempre estão alinhadas. E qual seria a maior dificuldade? Talvez a maior seja a mistura de influências. O pensamento do próprio médium pode interferir, as ideias e expectativas dos participantes do grupo também, a comunicação de diferentes espíritos pode se misturar, tudo isso pode acontecer. Exige uma análise constante, muito crítica, para tentar separar o que é genuíno do que não é. Não é fácil. Um ponto que chama atenção no texto é o destaque que ele dá ao papel da mulher nesse contexto. O que ele diz especificamente sobre isso? É bem interessante, sim. O Denis exalta muito a sensibilidade, a intuição, as faculdades psíquicas que ele via como frequentemente mais desenvolvidas nas mulheres. Chega a chamá-las de mediadoras por excelência. Nossa! Ele enxergava o espiritismo como algo que devolvia à mulher um lugar de destaque espiritual e social que, na visão dele, a sociedade e as religiões da época tinham meio que diminuído, sabe?
É uma perspectiva bem particular, ainda mais para o início do século XX. Bem progressista nesse ponto. E no fim das contas, depois de toda essa exploração de fenômenos, leis, médiums, qual o objetivo maior de toda essa prática para ele? Para que tudo isso, além de provar a sobrevivência ou produzir fenômenos? Ele sempre volta para a aplicação moral. Sempre. Para o Denis, o fenômeno é só a porta de entrada, o chamariz, o objetivo real, o que realmente importa no final, é a consolação para quem perdeu entes queridos, é o aprendizado sobre as leis morais que regem o universo, é a reforma íntima de cada um através desse conhecimento e é o progresso espiritual coletivo. Os fenômenos são ferramentas, são meios, não são tesouro em si. Excelente. Então, fazendo um resumo rápido aqui da nossa exploração de hoje, a gente viu como Leon Denis, lá em No Invisível, tentou estruturar o espiritismo como um campo de estudo experimental, né? Mas um tipo de estudo que exigia-se uma união forte entre método e moralidade, não dava para separar. Exatamente. Exploramos a teoria dele do perispírito como a chave para entender os fenômenos, as leis da mediunidade, especialmente aquela das afinidades e das vibrações, e as condições bem específicas que ele propunha para ter uma prática segura e elevada. Foi uma conversa bem rica. Sim. E o ponto central que o Denis martela o tempo todo é: conhecer essas leis, ter essa possibilidade de contato com o invisível, isso não deveria ser só para satisfazer a curiosidade, sabe? Ou para buscar o extraordinário pelo extraordinário. Deveria ser um motor para a nossa transformação ética, para a gente entender melhor o nosso propósito aqui, o nosso destino. E isso nos deixa com uma provocação final, acho que bem no espírito do que o Denis propõe, né? Se a gente levar a sério essa ideia da lei das afinidades, dessa influência constante de pensamentos e sentimentos entre nós e o invisível, como que a simples consciência dessa dinâmica poderia mudar as nossas escolhas do dia a dia, a qualidade das nossas interações e, talvez o mais impactante, o tipo de ambiente mental que a gente cultiva dentro e fora de nós. Uma ótima reflexão para levar. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.